Aleluia, glória a Deus. Convido a igreja a abrir vossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Capítulo 1. Aleluia. O tema, deste trabalho da União Feminina é Mulheres que Inspiram. Lá em Atos, no livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 14, que fala de Lídia, uma mulher que foi por meio dela que o evangelho se expandiu ali na Europa. E ela trabalhava com púrpura, Já foi a irmã Hélida, ministrou a palavra pela manhã. E Lídia trabalhava com púrpura, e púrpura era extraído de molúsculos marinhos, ou caramujos marinhos, e era extraído aquela substância para dar uma tonalidade nos tecidos. E eu fazendo algumas pesquisas, presbítero James, a púrpura tornava o tecido com uma cor avermelhada, roxa. E estudiosos falam que quanto mais o sol incidia sobre o tecido, mais o tecido resplandecia a sua cor e não desbotava. A cor não desbotava. Quanto mais o sol resplandecia. E nós temos o sol da justiça, Glória a Deus. Deus é perfeito, Deus é lindo, e Ele é o sol da justiça, e nós devemos resplandecer a sua glória. E nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Pense na importância que nós temos para nosso Deus e como o mundo deve nos ver. Aleluia. Então aprove a Deus neste momento a gente meditar em Daniel. Já ouvimos uma palavra poderosa sobre Lídia, e eu convido a igreja ao primeiro capítulo do livro de Daniel. Convido a leitura do verso do 1 ao 9. Acompanhe a leitura em nome de Jesus. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Jerusalém, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seus Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos,
para que no final deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém? Essa é uma palavra muito conhecida por todos nós e muito pregada, ministrada em cultos de jovem, por se tratar de um momento em que Daniel, ainda jovem, começa a viver os planos de Deus para a sua vida. E Daniel, ele não estava só. Tinha com ele alguns amigos, chamado Ananias, Misael e Azarias. Aleluia, glória a Deus. Mas nós não vamos ater a questão da idade deles, não. Nós vamos nos ater ao cenário, ao tempo e ao cenário em que estes jovens, eles se encontravam. Pois não difere do que nós estamos vivendo. Esse cenário não difere do que nós estamos vivendo. Eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta. E vamos ao primeiro versículo, que diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim. Nós temos aqui expresso um tempo em que o povo de Deus estava vivendo. Um tempo em que Deus, na sua presciência e através dos profetas, já havia se utilizado de Jeremias para pregar ao povo que levantaria o seu servo. Levantaria o seu servo para trazer justiça. Deus se utilizaria de Nabucodonosor para exercer justiça no meio do povo. Então nós temos aqui um tempo, mas também a gente tem um cenário. Qual? Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele chega em Jerusalém e o texto diz que a sitiou. Sitiou Jerusalém, cercou Jerusalém. Naquele cenário, o povo de Jerusalém estava vivendo seu cotidiano, quando de repente eles são cercados pelo inimigo. E eu pergunto a você, mesmo sendo alertados, mesmo os profetas tendo pregado, alertando o povo sobre o cativeiro babilônico, sobre a destruição que viria sobre Jerusalém, o povo vivia suas vidas naquilo que ele achava normalidade. E de repente, o inimigo cercou toda a cidade. Quando a gente lê a palavra de Deus, é fato que a gente não lê apenas como uma história que aconteceu, não. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz, ela é poder de Deus em nossas vidas. E tudo
o que passou, ela é instrução para nós em nossos dias. Então, quando nós observamos esse texto, nós percebemos e costumamos dizer que num de repente o inimigo cercou. E não é apenas um cerco, porque quando chega um cerco, o inimigo se coloca diante de nós, na nossa frente, e nos ameaça. Mas naquele momento o inimigo não estava apenas ameaçando, o inimigo estava tomando aquilo que era do povo de Deus. Nabucodonosor chegou, sitiou, e o Senhor, aqui é explícito, o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. O Senhor entregou na mão do inimigo o rei do povo de Deus. E quando a gente estuda e procura saber o que significa Jeoaquim, é Jeová levanta, Jeová estabelece, Jeová confirma. Mas agora nós estamos vendo, lendo, ouvindo, que aquele que Deus levantou está sendo entregue pelo próprio Deus na mão do inimigo. E o Senhor ainda permitiu que os utensílios da casa de Deus fosse entregue nas mãos do inimigo. E ele leva os utensílios, e ele vai levar esses utensílios e colocar na casa dos deuses que os povos caldeus serviam. Esse é o cenário. O tempo era o terceiro ano do reinado de Jeoaquim. E o cenário? O cenário era o pior possível. Derrota, prisão, e não era uma prisão em seu território. Uma parte do povo foi levado cativo para a Babilônia. Saíram de sua terra, saíram do meio de onde era a provisão, Jerusalém, e agora estão cativos na Babilônia. Você já imaginou essa situação? Nós estamos lendo a situação do povo de Jerusalém, do povo de Judá. Nós vamos entrar na história de Daniel e seus amigos. Mas muitas das vezes, nossa mente só nos remete ao nosso momento, ao nosso cenário. A gente só consegue enxergar o nosso. Mas a gente hoje, neste momento, a gente vai aprender com Daniel e seus 3 amigos. A gente vai aprender a como lidar na situação, no cenário diferente do povo de Israel. No verso seguinte, depois que ele leva os utensílios, sitia a cidade, disse o rei a um chefe dos eunucos que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real. Levassem eles como escravos. Escravos. Aleluia. Eles estavam sendo agora escravizados. Agora, vamos entender, eu convido você a entender qual era o pensamento
ou o que passava agora na mente do povo de Israel. É bem verdade que Daniel era um jovem, mas não era qualquer jovem. Ele era da família real. Ele era jovem que estava estudando, que estava sendo instruído para ocupar uma posição de governo. Onde seria esse governo? Na sua terra, no meio do seu povo. Era apenas Daniel? Não. Era mais 3 amigos dele citados aqui nesse texto. Então, a gente aprende que, se o nosso cenário é em que o inimigo está guerreando contra nós, nós não estamos só. Nós não estamos só porque Deus está no controle, e nós não estamos só porque na caminhada você caminha com quem está do seu lado. Você caminha com quem está na sua frente. Você caminha com quem está atrás. Você não é um barco à deriva. Você não é um corredor solitário. Você é alguém que Deus está com você e coloca pessoas para lhe ajudar a guerrear no momento que precisar. O texto diz que ele mandou buscar filhos de Israel e da linhagem real dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidades para viver no palácio do rei. Eles precisavam ser inteligentes e precisavam ter habilidades para conviver no palácio do rei. Olha, nós temos que ver esse texto e ver a ação de Deus. A ação de Deus. Deus estava agindo com justiça no meio de Israel, permitindo que Nabucodonosor invadisse Jerusalém. Mas dentro daquele contexto, Nabucodonosor não tem esse entendimento, que é instrumento de Deus. Você está entendendo que quem está pelejando com você não tem entendimento, mas é instrumento de Deus para a tua perfeição, para você se aperfeiçoar, para você chegar ao nível que o Senhor quer, para que Deus cumpra na sua vida aquilo que Ele te prometeu. Então, se eu entendo isso, eu cumpro o que está em Efésios, que a luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Entende que você não precisa temer? Agora, isso não quer dizer que você não vai sofrer. Você não precisa temer, mas dor você vai sentir. Porque, irmã Sandra, eu imagino Daniel, seus amigos e uma boa parte do povo de Jerusalém, de Judá, temendo quanto ao seu futuro, se questionando quanto aquilo que Deus prometera iria se realizar, andando como escravo, caminhando para Jerusalém, para Babilônia, saindo da terra da promessa e dizendo: meu Deus, e agora? Meu Deus, nós estamos derrotados. Meu Deus, nós vamos perecer. Meu Deus, eu vou trabalhar para esse povo. Meu Deus, eu vou servir a este homem que se diz ser Deus, porque Nabucodonosor se considerava um Deus. E aquele povo está caminhando para a Babilônia,
deixando para trás a esperança, deixando para trás. Essa é a visão do homem, essa é a nossa visão. Porque quando o vento sopra dentro de casa, a primeira coisa é temer. A primeira coisa é dizer: cadê a promessa? Não vai se cumprir não. Tem deles que o diabo dá uma rasteira e faz ele cegar e até dizer: para quê? Para que eu estar dentro da casa de Deus? Para que eu estar nessa vida? E aí desiste no percurso. Agora eu pergunto a você: Daniel tinha noção de que viria a ser governador? Ananias, Misael e Azarias imaginava que seriam governadores na Babilônia? O texto diz que eram jovens que se destacavam. E aqui eu entendo. Olha, aqui eu entendo. Onde é que nós estamos? Nós estamos dentro da casa de Deus. Nós fazemos parte do povo de Deus. Nós não somos qualquer um. Nós somos escolhidos dele. Estamos convivendo em um corpo, porque a igreja é corpo de Cristo. E Nabucodonosor escolhe dali. E ele escolhe, no final ele diz assim: olha, a fim que pudessem estar diante do rei, eles tinham que ter habilidade de viver no palácio. Aí muitos de nós não entendem, porque Deus vai trabalhando nas nossas vidas dentro da igreja, e o negócio é apertado, é estreito, porque você tem que lidar com uma pessoa que você não conhece, e que de uma hora para outra você diz: é meu irmão. Por quê? Porque ele tem a mesma promessa que você, ele tem o mesmo Deus que você, ele tem o mesmo pai que você, ele vai morar no mesmo lugar. A Bíblia diz que o papai foi, e ele foi preparar lugar, e lá tem muitos cômodos. Então eu entendo que a gente vai morar na mesma casa, vai dividir tudo, e é a partir daí que Deus começa a trabalhar em mim e você, no meio do povo, para a gente andar, olha, juntinho, amando, viu? Amando. Ah, porque eu não gosto de fulano. A Bíblia diz que eu tenho que amar, mas eu não preciso conviver. Como é? Eu vou andar no céu, e quando eu ver, eu não vou dar a paz do Senhor? Não, você tem que amar. Você tem que olhar e dizer: eu amo. Isso é andar na contramão do que o mundo diz. Eles foram escolhidos a dedo para estar dentro do palácio. É por isso que você é instruído para andar dentro do palácio. É palácio aqui na terra e é palácio nos céus. A vida da gente, agora em diante, é andar em palácio. Não quer dizer que você vai comer daquilo que está no palácio, mas você vai andar no palácio. Não quer dizer que você vai sentar na mesa do rei do palácio, mas você vai estar dentro do palácio. Ah, mas nesse palácio aqui, Daniel, Ananias, Misael e Azarias não era nada, apenas prisioneiro. Quando a gente lê no início, diz que o rei levou os utensílios da casa de Deus, do palácio que Salomão construiu, em que a glória de Deus desceu. Olha, vê, quem somos nós diante de Deus? A Bíblia diz
que nós somos templo do Espírito Santo. Se eu sou templo, eu sou palácio. Entende isso? Aí agora, Nabucodonosor pega os utensílios, prata, ouro, que estava dentro do palácio, do templo, onde a glória de Deus descia, e leva para a Babilônia. Mas ele pega pessoas escolhidas a dedo e põe dentro do seu palácio, da sua casa. Prata, ouro tem valor, mas é objeto, não tem vida. Eu e você somos barro, mas temos mais valor do que ouro e prata. E como utensílios, nós não ficamos em templo de deuses alheios. O inimigo, achando que está derrotando, pega a gente e bota dentro da casa dele, esquecendo que o utensílio de Deus é eu e você. Nabucodonosor, sem saber, pegou os 3 jovens e Daniel e colocou dentro da sua casa. Mas lembre-se, quem eram esses jovens? Quem eram esses jovens? Eu me olhei assim, sabe, presbítero James? Aí quando eu leio esse texto, e eu indaguei, conversando com minha mãe em casa, porque ele diz assim: eram jovens que não houvesse defeito algum, formosos. Só que a gente olha no espelho e a gente vê defeito na gente, vê ou não vê? E muitas das vezes a gente também não vê beleza. Por quê? Porque o nosso padrão de beleza é humano, e a gente termina se comparando um ao outro. E a gente, nessa comparação, a gente quer, as mulheres me permitam, quer um sapato semelhante, uma bolsa semelhante, um cabelo daquele jeito, uma pele daquela outra. É assim. E ele diz assim: instruído em toda sabedoria. E a gente olha assim e diz: meu Deus, mas eu não sou tão inteligente assim. Mas quando a gente olha aqui, olha, aqui eu vejo gente bela, eu vejo gente inteligente, eu vejo gente que sabe andar, entrar e sair de um ambiente. Eu vejo gente que se destaca quando fala, dá uma paz do Senhor, o tom da voz é diferente. Eu vejo que a gente se enquadra dentro desse contexto aqui, de uma maneira ou de outra. Porque quando eu leio que tivesse a habilidade de viver dentro do palácio do rei, não tem povo mais educado para entrar dentro de um canto que não seja o povo de Deus. Porque o manual é qual? É esse daqui. Quem tem o manual? Levanta o seu manual. Sabe por quê? Porque esse manual aqui é a Bíblia Sagrada que lhe instrui, que lhe habilita. Aleluia, glória a Deus. E aqueles jovens estavam agora dentro da casa. Dentro da casa. Agora tem um diferencial. No meio de onde a gente está, tem que ter um diferencial. Um comportamento que é diferente. E é aqui que entra o diferencial que muda toda a história do povo de Deus ali na Babilônia. Diz assim o texto, olha: determinou a ração. Ele escolheu quem tinha que ser escolhido para estar. Ele determinou, o rei determinou a comida,
a bebida, Ele determinou. Tem muita gente que determina muita coisa para a gente. Determina no trabalho, determina dentro de casa, determina na igreja. Mas você tem que avaliar aquilo que está sendo determinado para você. E Daniel e seus três, primeiramente Daniel, ele diz o seguinte, olha. Ele diz assim: assentou no seu coração. Assentou, ele tomou uma decisão. Ele se posicionou. Você veio hoje aqui por causa de uma decisão, de um posicionamento. Só que isso não pode se resumir apenas a essa tarde, ou apenas a esse dia. Esse posicionamento tem que ser diário. Eu estava ali na frente, conversando com um jovem, e eu dividindo com ele as nossas angústias diárias. Eu disse a ele: não me tenha apenas como aquele que está aprendendo, me tenha como aquele que está aprendendo. Mas eu entendo, presbítero James, que a palavra de Deus, ela é que gera mudança em nós. Você quer mudança para a sua vida? Leia a palavra de Deus. Você quer mudança na sua vida? Se alimente da palavra de Deus. Você quer mudança na sua vida? Seja dirigido pela palavra de Deus. Logo, se o inimigo das nossas vidas sabe que a mudança vem pela leitura da palavra, o que é que ele vai fazer comigo e com você? Impedir que você se alimente da palavra. Eu tenho certeza que muitos aqui já passou por isso. Veio para a igreja, Deus falou com você, se utilizou de um vaso, fez promessas, mas passou um dia, passou dois, e a tristeza que havia bateu de novo na porta do seu coração, querendo entrar. E você se pergunta: meu Deus, como é que isso acontece? Aí você volta para a igreja de novo. Você ouve de novo a palavra de Deus. Você ouve o hino e você se alegra. E você se anima. E você parece que recebe uma vitamina do céu. E você sai mais crente do que entrou. Mas isso, em algumas pessoas, tende a ser recorrente. A tristeza volta a bater no coração. E eu digo a você, não é na vida de poucos não, é de muitos. Porque se eu não leio, se eu não buscar na fonte, o alimento não produz em mim os frutos necessários para permanecer. Porque uma árvore só cresce e se torna verdejante, arbustiva, se ela criar raízes. E essas raízes, elas entram por dentro da terra. Ela não só aprofunda para baixo no sentido vertical, ela cresce de forma horizontal, vertical, ela se entremanha dentro da terra. E quando você tenta tirar, você não consegue. Vai demandar muita força para você arrancar uma árvore. Mas se essa árvore ela tiver raízes rasas, rapidamente você tira. É como aquele matinho que a gente, quando está ali limpando a porta, a gente tira, acabou-se. Então é necessário que eu e você se posicione quanto a alimentar-se da palavra de Deus. A tristeza vai bater ainda na minha porta? Vai. Mas ela não vai encontrar lugar. Ela não vai encontrar espaço. Por que, irmão, você está falando sobre isso? Porque Daniel esteve triste, mas ele não permaneceu na tristeza. Ele tomou uma atitude, como eu e você tomamos hoje de vir aqui.
chegou e disse: olha, Ananias, Misael, Azarias, não vamos comer do manjar do rei, não vamos beber da comida do rei, é oferecida, não é alimento para crente. Aquele alimento vinha de qual mesa? Da mesa do rei, mas não era alimento para crente. Eu estou num trabalho, é colocado na mesa determinadas coisas, mas não é alimento para mim. Eu estou na minha família, mas não é alimento nem para mim nem para você. E por que não dizer: eu estou na igreja, mas eu estou no grupo A, no grupo B, mas não é alimento para mim e para você. Ele se posicionou, e ele não estava só nesse posicionamento. Ele não estava só. Talvez você se sinta só. E muito o mundo tenta colocar esse sentimento dentro de mim, dentro de você, de solidão. Pessoas presas dentro de um quarto, afligidas por uma depressão profunda, por uma ansiedade, se sentindo só. Daniel poderia pensar assim: meus sonhos acabaram, eu não vai servir de nada o que eu estudei. Esse tempo que eu servir a Deus, eu vou estar em outro povo, em outra cultura. Para quê? Mas ele não se sentiu só. Ele tinha mais 3. E ele não titubeou da sua fé. Ele permaneceu crente em Deus, porque o Deus de Jerusalém estava com ele na Babilônia. O seu Deus está com você na sua casa, no seu trabalho, indo em direção ao seu trabalho, voltando do seu trabalho, na sua cama, no seu relacionamento com seu esposo, com sua esposa. Não há lugar onde Deus não possa estar quando você decide estar com Ele. Eles estavam na Babilônia. Eles estavam no lugar mais importante do mundo. Mas eles decidiram não comer a mesma comida, não beber a mesma bebida. E a partir daí, como dizem alguns pregadores, a chave girou. E uma porta se abriu. Havia impossibilidade para aquilo acontecer? Havia. Porque quando você decide: eu não quero participar daquilo, aí chega um e diz: fulano, é bom tu participar, olha, vai dar visibilidade, tu vai ser visto por alguém, tu vai poder entrar ali. Aí o seu coração diz: não, eu não posso fazer isso. O chefe disse o quê? Eu não posso fazer isso. Quando você se apresentar, o rei vai me matar, porque você vai estar mais magro que os outros. Porque se eu e você começar a se alimentar de frutas e verduras, a gente vai ficar fitness, não é assim? Mas o que foi que aconteceu com eles? Eles estavam mais fortes do que os demais. Eles estavam mais bem aparentáveis do que os demais. Então eu entendo aqui que eu não preciso dos jeitinhos humanos para alcançar o que Deus vai me dar. Eu não preciso de jeitinho humano para alcançar o que Deus vai me dar, porque o que eu estou esperando, só Deus pode me dar. Homem nenhum pode. Eu não vou comer dos manjares do rei. Eu não vou beber da bebida do rei. Aleluia, glória a Deus.
Não importa o cenário, não importa o tempo, eu não me rendo ao sistema do mundo. Meus irmãos, o sistema mundano, ele não está lá fora, ele está cercando a minha vida. Só que ele não está ao meu redor, ele está ao meu derredor. Ele está procurando um espaço, e quem dá espaço para ele entrar sou eu e sou você, somos nós. Ah, fulana me tratou assim, ah, fulano não me deu a oportunidade, ah, fulano não olha para mim, fulano me desdenha. Deixe fulano agir como quer agir. Você não é fulano, você é filho, é filha de Deus. Você é alguém que há um Deus que se importa com você. E o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo para massagear o seu ego. Eu estou dizendo o que está na palavra. Um Deus que enquanto eu e você dorme, Ele trabalha por nós. Um Deus que escolheu a cada um de nós e pagou preço de sangue por mim e por você. Às vezes nós estamos chorando pelo motivo errado. Às vezes nós estamos chorando porque o filho nos tratou assim, porque o esposo nos tratou assado, porque a irmã do departamento deu uma indireta. Você vai chorar por isso? Sabe o que é isso? Isso é pedra. Com pedra se faz degraus. É uma frase muito dita lá fora, mas é a verdade. Se você pegar a pedra e segurar a pedra, você se machuca, cansa, senta e para. Se você desvia da pedra, ela não lhe machucou e você avançou. Aleluia, glória a Deus. Dores, nós vamos sentir. Mas cada dor que a gente sentir, vai fazer com que aquilo que Deus prometeu para mim e para você se cumpra. Se Daniel não tivesse saído de Jerusalém escravo, ele não seria usado por Deus para revelar o sonho que Nabucodonosor teve. E muitas vidas morreriam e o nome de Deus não seria glorificado. Esse é o primeiro milagre que Deus se utiliza de Daniel para que o nome de Deus fosse engrandecido aonde? Na Babilônia. O nome de Deus não estava sendo engrandecido em Jerusalém. O nome de Deus não estava sendo engrandecido em Jerusalém. Em Jerusalém, o povo se voltou contra Deus, deu as costas para Deus, e Deus enviou uma palavra de juízo: virá cativeiro sobre o povo. Mas lá na Babilônia, Daniel é usado para engrandecer o nome de Deus. Deus revela o sonho a Daniel. Daniel revela um sonho para Nabucodonosor, que nem Nabucodonosor sabia mais como tinha sido o sonho. Deus fez algo grandioso. E por que você e eu se desesperam, hein? Porque a gente chega tão aflito, hein? E às vezes, como diz o hino de aquela cantora que faleceu de câncer, depois que ela lutou muito, Ludmila Feber, ela diz no hino assim: olha,
que às vezes depois que a gente ganha uma vitória, o inimigo ele vem com sapatinho de lã para nos dar uma rasteira. E aquilo que deveria ser glória se transforma em choro. Por quê? Porque a gente esqueceu que ele está num barco. É um comportamento. É um comportamento do mundo que a gente sem querer começa a fazer. Que é duvidar. Duvidar de que Deus, Ele faz o impossível. A gente ouve o hino, se alegra. A gente ouve a palavra, se alegra. Mas daqui a pouco, duvida, entristece. A gente abre a porta, ceia com Ele. Daqui a pouco, a gente fecha a porta com Ele do lado de fora. E aquilo que era já para ter chegado, demora a chegar. O tempo, nesse texto, foi no 3º ano do reinado de Jeoaquim. Jeoaquim chegou no poder, mas não foi zeloso nos seus negócios. Foi fazer negócio com o faraó Neco. Mas chegou no poder. Mas depois de 3 anos caiu. Daniel chegou na Babilônia e permaneceu quantos anos? Com 85 anos, Daniel está sendo jogado na cova dos leões. E Deus visita ele e faz do leão travesseiro. Não é assim que as irmãs cantam? Não é assim que está na palavra? Com 85 anos, eu entendo que não tem cabelo branco que lhe impeça de ter experiência com Deus, de viver milagre de Deus. Sofrimento você para o mundo vai ter, mas para Deus cada sofrimento é a oportunidade do milagre acontecer. Como utensílios da casa do rei, aqueles 3 jovens viveram os maiores milagres que nós já lemos na palavra de Deus. Daniel salva todos os magos da morte, porque revela o sonho. Depois nós temos os 3 amigos. Os 3 amigos, eu achei interessante isso. Eu não tenho base bíblica para o que eu estou dizendo, mas eu vejo Daniel e 3 amigos. E a palavra de Deus me dá um pai, um irmão e um Espírito Santo. Você tem um pai, você tem Jesus que deu a vida, que é seu irmão, você é co-herdeiro dele, e você tem o Espírito Santo lhe ajudando a trilhar todo o seu caminho. Daniel estava lá com seus 3 amigos. Na hora que os 3 amigos estão lá, todo mundo reunido, toca as buzinas, toca tudo, tem que se ajoelhar. O que é que eles fazem? Eles não se ajoelham. Eles não se ajoelham. Chega para ele, dá outra oportunidade, eles não se ajoelham e mandam aquecer a fornalha 7 vezes mais. Pode aquecer, pode planejar, pode arquitetar, pode se levantar. Todo mal contra mim, contra você. Eu posso entrar na fornalha, você pode entrar na fornalha, mas nenhum fio do seu cabelo será queimado. É assim que está descrito na palavra. Nenhum fio do seu cabelo. Porque dentro da fornalha um homem de branco passeava. O homem de branco passeava dentro da fornalha, e o aspecto dele era como filho do homem. Você entende? Está lá Daniel, que tentaram trocar o nome dele no primeiro texto que a gente leu. Não tentaram trocar o nome dele? Vão tentar trocar o meu e o teu. Sabe o significado do nome deles?
De Daniel: Deus é meu juiz. De Misael: quem é como nosso Deus? De Ananias: Deus foi gracioso comigo. E de Azarias: a Deus é quem me ajuda, Deus é quem me ajuda. Então Deus é meu juiz, Deus é minha ajuda, Deus é gracioso comigo, Deus é comigo. Eu entendo aqui, irmã Sandra, que o nome que a gente carrega, que não é conhecido no meio dos homens, é conhecido nos céus. Ele carrega uma palavra, ele carrega uma missão, ele carrega um propósito. Eu e você carregamos algo maior do que os homens veem. 3 jovens e Daniel fizeram a diferença na Babilônia. Nós estamos na Babilônia. A palavra de Deus diz que o espírito da Babilônia reina nesse mundo, que o príncipe deste mundo é Satanás. Não espere nada de bom deste mundo, mas o mundo precisa esperar de mim e de você tudo de bom. Tudo de bom. Nós não batalhamos, nós não lutamos com as armas mundanas. Isso é sério. Isso é sério porque tem muita gente que ainda não recebeu de Deus, porque está lutando com armas carnais e não espirituais. Eles estavam na Babilônia e nós também estamos. E a pergunta que surge é: lá fora, eles estão vendo em nós alguém que tem Deus por juiz? Alguém que é agraciado por Deus? Alguém que Deus peleja por ele? Se nós lutarmos com as mesmas armas do mundo, nenhuma diferença nós iremos fazer. E o nosso milagre não acontece. Se a gente em casa, se os nossos filhos agirem conosco com maldade, com egoísmo, a gente reage como com eles? A gente coloca logo no castigo, para aprender e não fazer a mesma coisa. Não é assim? Você já parou para pensar que Deus nos deu a capacidade de ser pai e mãe, e nos instrui no querer bem para o filho? Age semelhante conosco. Enquanto a gente não aprende, a gente não chega, não é aprovado, a gente não chega onde a gente quer chegar. Depois nós temos Daniel na cova dos leões. Era amigo do rei. Era amigo do rei. Daniel era amigo do rei. Tem tanta gente se achando amigo do rei, mas mesmo assim Daniel foi parar onde? Na cova. Daniel foi parar na cova. Mas na cova Deus visitou Daniel. O leão não atacou Daniel. Nada aconteceu, Daniel. Você entende que não vai ter mal contra a sua vida? Deus nos protege, Deus nos livra. Apenas posicionamento. O rei aparece, não dormiu à noite, e na hora de chamar Daniel, não chama Beltesazar, chama Daniel. Será que teu Deus te livrou, Daniel? Daniel aparece e diz: viva o rei, que o meu Deus me livrou. Aleluia, glória a Deus. Daniel também é usado
para revelar as palavras que aparecem na parede, por causa da atitude do rei de pegar o que é de Deus, e blasfemar, e usar nas festas. Não pegue aquilo que Deus te deu e use de mau jeito. Eu peço à igreja que se coloque de pé. Eu quero que você, depois dessa mensagem, aprenda: o tempo é de Deus. Mas a pergunta que deve surgir em mim é: como eu estou me utilizando do tempo? Qual o cenário em que a minha história está se passando? O que está acontecendo com aqueles que estão acima de mim? Porque na história daqueles 4 jovens, o rei que estava acima dele foi levado preso. De que forma o tempo e o cenário e as pessoas que estão acima de mim estão interferindo na minha história? São perguntas, são indagações que você deve fazer. E eu quero que você saiba: você não está sozinho. Você não está sozinho. Você tem irmãos, você tem família, você tem o Senhor Deus. E por fim, em que grupo você está inserido ou encaixado? Em qual você está encaixado? Em qual grupo? Aqueles que decidiram buscar no Senhor um posicionamento, ou aqueles que estão dentro do palácio, usufruindo das coisas do palácio? Meus irmãos, talvez você sinta assim: essa palavra não foi para mim. Mas eu tenho certeza que foi para alguns que aqui vieram hoje. Porque quando o Senhor me deu esta palavra, o Senhor falou fortemente comigo. E a gente não precisa estar procurando a oportunidade. Você tem que estar pronto com a palavra certa, na oportunidade certa. Eu sei que Deus está tratando e vai tratar com pessoas aqui a partir desse texto. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar também por aqueles que vieram aqui em busca de uma cura. Se você veio aqui em busca de uma cura, você coloca a mão no seu coração. Eu não vou chamar até aqui à frente, porque Deus cura aí, cura aqui, cura em casa, no trabalho, onde Ele quiser. Quem faz é Ele. Quem faz é Ele. E eu quero que você, que tem alguém que está lá na Babilônia, e que para muitos não há mais esperança, coloque a mão no seu coração, e nesta oração você fale o nome dele. Mas você grite o nome dele. Grite o nome dele. Vamos orar também neste momento pelo adolescente Arthur. Ele sofreu um acidente.